Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso 13º encontro dessa série sobre o Espírito Santo. E esse é o seu programa Bíblia Fácil, o programa de estudo da Bíblia, o programa semanal de estudo da Bíblia. E nós estamos aqui para continuar estudando a doutrina do Espírito Santo, o que a Bíblia apresenta sobre essa pessoa da divindade que está diretamente relacionada com a nossa salvação. Eu não sei se você acompanhou os outros episódios, se você por acaso chegou agora aqui na Novo Tempo. Então, se você quer acompanhar os episódios anteriores dessa série sobre o Espírito Santo, é só você ir lá no ntplay.com e você vai acompanhar tudo que já passou na hora que você quiser. Aliás, é ntplay.com/Bíblia Fácil, tá bom? ntplay.com/Bíblia Fácil. Nós também temos as nossas redes sociais. Então você pode nos seguir lá no @Bíblia Fácil no Instagram. Lá nós temos sempre novidades para você. Ou na nossa página no Facebook, facebook.com/bibliafácil.nt. Nós também temos um canal lá no YouTube, que é youtube.com/Bíblia Fácil. Através de todos esses canais aí você pode entrar em contato com o nosso conteúdo e você pode crescer espiritualmente e inclusive abençoar outras pessoas, compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos. Copia o link lá do NT Play, do programa que você gostou, coloca lá no seu grupo de WhatsApp, da sua família, para que as pessoas possam assistir e também crescerem espiritualmente. E se você por acaso quer participar do Bíblia Fácil, é muito simples. Você pode entrar nesse site aqui, é novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Você se inscreve lá e aí aguarda, porque dando tudo certo, a nossa produção vai entrar em contato com você. Tudo bem? Eu quero então oferecer para você essa revista aqui. É o nosso presente do Bíblia Fácil para você. Aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, nós damos presentes. A gente não pede nada de você, você só precisa fazer a sua solicitação. Deixa eu mostrar para você aqui a revista mais de perto. Essa é a revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. 15 capítulos para que você possa se aprofundar nesse ensinamento bíblico. Você pode ligar para a gente através do 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou entrar no biblia.com.br e pedir a sua revista. Vai de presente para você. Então, vou deixar a minha revista aqui, vou pegar a minha Bíblia para a gente começar o nosso estudo. Então, sejam bem-vindos todos vocês. Mais uma semana, nosso 13º estudo, é 13º mesmo? 13º estudo sobre o Espírito Santo. A gente está ficando aqui já bastante conhecedores, né? Já conhecemos bastante a respeito dessa doutrina bíblica, mas o conhecimento bíblico é assim, né? A gente vai conhecendo um pouquinho mais. É como diz lá Provérbios, né? Como a luz da aurora. Vai ficando mais claro, até ser luz perfeita. E você também de casa, mesma coisa. Você pode e deve estudar a sua Bíblia todo dia, para que você possa ir tendo mais profundidade. Lá no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quanto mais você estuda a Bíblia, melhor você enxerga o caminho que você vai trilhar. Combinado? Então, estude a Bíblia, peça os nossos estudos bíblicos, assiste lá no NT Play, para você estar cada vez mais iluminado na sua caminhada espiritual. Nosso tema de hoje é a continuação da semana passada, os dons do Espírito Santo, parte 2. Nós vamos continuar estudando esses dons, como é que Jesus se relacionava com essa questão dos dons do Espírito, como é que o Espírito Santo atribuía esses dons. E hoje eu quero me demorar um pouquinho mais em um dos dons do Espírito, que é o dom de línguas. O dom de línguas é um dom que talvez seja o que mais causa aí algumas controvérsias teológicas, né? Talvez você seja de uma corrente teológica que diz que o dom de línguas é falar a língua dos anjos, uma língua ininteligível, que ninguém consegue entender o que você está falando. Será que esse é o verdadeiro dom de línguas?
Será que o dom de línguas é simplesmente para que você seja identificado como batizado pelo Espírito Santo, ou ele tem um objetivo que está além daquele que recebe o dom? A gente vai descobrir tudo isso hoje. Mas antes da gente estudar a palavra, nós vamos orar. Então, você já pegou sua Bíblia aqui, você já pegou sua Bíblia em casa, e aí segura a tua Bíblia na mão, fecha os olhos e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, descobrir a verdade que está contida aqui na Tua Palavra. Nós queremos ser iluminados pela Palavra de Deus, para que a gente possa pisar com firmeza no caminho dessa vida rumo a Canaã celestial. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, ilumina nossa mente para que possamos entender o estudo dessa temporada e o estudo de hoje especificamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Os dons de Deus, como nós já vimos, eles são presentes de Deus, né? E a gente precisa encarar como presentes. Mas quando eu falo encarar como presentes, não é só receber o presente, mas é cuidar do presente, né? Eu não sei se você, com os filhos aí, né? Os filhos é comum, né? A gente dá um presente para a criança e de repente a criança está jogando o presente no chão e quebrando o presente, fica chateado, né? A gente trabalhou, comprou o presente, de repente ali aquela criança está ali tratando o presente de maneira inadequada. O Espírito Santo, como presente de Deus, ele precisa ser cuidado, né? É lógico que ele é Deus, ele não precisa dos nossos cuidados, mas eu falo ser cuidado no sentido de valorizado. Você entende isso? Nós precisamos valorizar o Espírito Santo, valorizar a atuação dele como um presente que nós ganhamos de Deus. E Paulo fala isso a Timóteo. Abre aí sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Você tem Bíblia aí na sua casa? Confira se o que eu estou falando está realmente na Bíblia. Você só pode crer em qualquer pessoa que está se propondo a falar de religião, você só pode crer nessa pessoa se ela estiver falando baseada no texto bíblico. Só tem segurança aí, tá bom? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Elísia, você pode ler para a gente, por favor? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Muito bem, Paulo está falando aqui com Timóteo. Timóteo era um jovem, e quando a gente fala de jovem, não estou falando aqui de um menino de 15, 16 anos. Timóteo provavelmente tinha aqui entre 30 e 35 anos, talvez perto de 40, mas é que para ser um pastor, um líder de igreja, ele era muito jovem. Porque nos tempos de Paulo aqui, alguém para assumir essa função de liderar uma igreja, como era o caso de Timóteo, geralmente eram pessoas de 55 anos, 60 anos, pessoas já na sua maturidade. Por isso que Paulo diz assim, você é um jovem, porque ele tinha ali até 40 anos, né? E isso me deixa muito confortado, né? Porque Paulo também me chamaria de jovem nesse caso, né? Chamaria todos nós de jovem aqui, eu tenho certeza. E Paulo está falando com o jovem Timóteo e ele está dando vários conselhos, e um dos conselhos é esse: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Ou seja, é possível que a gente receba o dom e seja negligente com ele, ou não utilizando, ou utilizando de maneira errada. Quando a gente recebe um dom de Deus e a gente deixa guardadinho lá, sem utilizar, nós estamos sendo negligentes. Você lembra daquela parábola dos servos, né? O servo, um que recebeu 10 talentos, o outro recebeu 5 talentos, o outro recebeu 1 talento. Aquele que recebeu 1 talento, ele guardou, né? E depois ele justifica. Não, eu sabia que o Senhor era bravo, o Senhor fazia a cobrança, então eu guardei e enterrei na terra. O servo, ou o senhor daquela parábola, diz que ele foi um servo ruim, porque ele simplesmente guardou o dom, guardou o talento. Ele foi negligente. E aqui há uma recomendação de Paulo a Timóteo que serve a nós também. Ele foi negligente com o dom, o servo, né? Timóteo não foi. Timóteo usou muito bem o dom e ele aceitou e caminhou por esse conselho dado por Paulo.
Agora, por quanto tempo os dons estariam na igreja? Por quanto tempo? Vamos lá para 1 aos Coríntios, um texto de Paulo também. Aliás, Paulo, ele é aquele que mais desenvolve a teologia dos dons. Você vai encontrar vários textos das cartas de Paulo falando sobre os dons espirituais. Aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 aos Coríntios 1, 6 e 7. Sérgio, você já encontrou aí? Você pode ler para a gente? Ok. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em você, de maneira que não lhe falte nenhum dom, enquanto guardarem a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está se referindo aqui àquele momento que Jesus voltaria, né, para se revelar fisicamente para as pessoas. Não esqueçam que a promessa da volta de Jesus era alguma coisa que ardia no coração de Paulo, a ponto de lá aos Tessalonicenses ele escrever assim, nós os vivos. Quando ele falava da volta de Jesus, ele dizia, Jesus vai voltar na minha geração. Essa é a grande esperança de Paulo e a nossa grande esperança também, não é? Paulo não errou, ele estava expressando a esperança, assim como nós expressamos também, nós dizemos, olha, nós queremos que Jesus volte na nossa geração. Embora a data da volta de Jesus é uma questão dele, né? Assim como o Espírito Santo decide o dom que vai dar para cada pessoa, Jesus vai decidir a data da sua volta, já está tudo acordado lá com o Pai, e o que a gente tem que fazer é viver cada dia como se ele fosse voltar hoje e preparados para encontrar com ele a qualquer momento. Então aqui diz que o dom do Espírito, os dons do Espírito durariam até lá. Então, hoje, em 2021, nós temos ainda os dons que foram revelados lá para a igreja de Éfeso, a gente leu lá em Efésios 4, ou para a igreja dos Romanos, como a gente leu em Romanos 8, ou para a igreja em Corinto, como a gente leu em 1 Coríntios 12. Aqueles mesmos dons existem hoje e o Espírito Santo distribui de acordo com o que ele quer. Quem é o responsável pela distribuição dos dons? Eu acabei de responder, mas eu quero ler na Bíblia com você. Quem é o responsável pelos dons? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. G, você encontrou? 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Distribuindo como lhe apraz e individualmente. Eu quero pegar essas duas partes do texto. Primeiro, distribuindo como lhe apraz. Essa é uma expressão assim, como lhe dá prazer. Então, o Espírito Santo olha para Elísia e diz assim, a Elísia vai receber esse dom aqui e não vai receber aquele dom. E o Espírito Santo espera que você, Elísia, seja grata pelo dom que você recebeu e não fique reclamando do dom que você não recebeu. E a gente é craque em fazer isso, né? Em reclamar do que a gente não tem. Você olha para a sua casa aí, você tem o que comer hoje, você tem onde dormir, você tem um quarto, uma casa aí para você morar e você fica dizendo assim, poxa, mas eu queria morar naquela outra casa. Você esquece que tem gente que nem casa tem. Né? Nós somos assim, muito hábeis em reclamar do que a gente não tem. A gente sempre vive nessa ideia de que, eu queria estar lá. E aí eu não aproveito o que eu tenho aqui e não chego lá às vezes, né? A gente fica sempre entre, como dizia um filósofo antigo, ele dizia, ficava entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então eu quero muito, quero muito, quero muito. Quando eu consigo, aí eu me fico entediado com aquilo que eu tenho, eu quero outra coisa. E eu quero outra coisa, a gente nunca está satisfeito. Com os dons do Espírito, com o dom do Espírito, a gente precisa também ter essa gratidão para com o Espírito Santo, porque ele distribui de acordo com o que lhe apraz. E, gente, se apraz o Espírito, deveria dar prazer em nós também, gerar gratidão em nós. A gente não pode questionar o Espírito, né? Eu já conheci uma pessoa que dizia assim, eu queria tanto cantar. A gente vê aqui os cantores vindo cantar aqui no Bíblia Fácil. Eu queria tanto cantar e essa pessoa dava, às vezes, ela cantava, né? Ela cantava e a gente
todo mundo dizia assim, nossa, acho que o seu dom não é esse e tal. A pessoa precisa perceber também qual é o seu dom e qual não é o seu dom, né? Mas Deus deu um dom para você, o Espírito Santo deu um dom. Então, use o que Ele deu e seja grato. E ele diz aqui que o dom é dado individualmente. Isso aqui é importante. O Espírito Santo não distribui dons no coletivo. Ele não olha para uma igreja e diz assim, todo mundo vai ter o dom de pregar, de ensinar. Todo mundo vai ter o dom de línguas. E a gente vê por aí movimentos que dizem assim, não, todo mundo dessa igreja tem que falar em línguas. O Espírito Santo distribui individualmente, tá bom? Não é assim, todo mundo tem que ter esse dom nessa igreja. Não somos nós que determinamos. Gê, você quer falar? Sim. Ainda nesse conceito de dons, como é que eu sei do dom que eu tenho? Boa Como é que pergunta, se Gê. confirma isso? Eu acho que Preciso saber do meu dom. Eu acho que tem gente em casa também perguntando isso. Como é que eu sei qual é o meu dom? Veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar a Bíblia para descobrir quais são os dons. Nós fizemos isso aqui na semana passada e a gente descobriu vários dons, né? Lógico que não é uma lista exaustiva, existem outros dons, mas uma das formas é conhecendo o texto bíblico, para a gente saber o que é dom do Espírito e o que não é. Segunda forma é observando quais são as nossas habilidades. A gente precisa fazer ali um processo de autoconhecimento para dizer, olha, eu sou bom nisso e não sou bom naquilo. Né? Eu consigo fazer bem isso com certa facilidade e aquela outra coisa eu não consigo fazer bem. Mas uma terceira forma é você escutar o que as pessoas falam a seu respeito. As pessoas não dizem para a gente, né, assim, olha, você é muito bom nisso que você faz. E você já recebeu elogios em alguma área da sua vida. Estava falando da minha mãe na semana passada, né? É nítido, todo mundo percebe isso na minha mãe. Ela gosta de ajudar os outros. E eu já perguntei a ela, ela já me falou, eu sinto prazer nisso. Então veja, você tem uma satisfação pessoal em fazer alguma coisa, os outros reconhecem e aquilo está de acordo com a Bíblia. Então essas são formas de descobrir o seu dom. Então avalie aí na sua vida, o que você faz bem? Eu lido muito bem com questões alimentares. Né? Então, use esse seu dom, esse seu talento, pode ser um talento natural, pode ser um dom dado pelo Espírito, para a glória dele. Eu consigo escrever bem, eu consigo falar bem, eu me relaciono bem com as pessoas. Tem gente que tem um dom do relacionamento, né? A pessoa chega e aí já parece um imã, né? Ela atrai as pessoas, ela consegue se relacionar bem. Outros já são mais tímidos. Descubra a partir desses critérios, né? Mas foi muito boa a sua pergunta, Gê, porque a gente ajuda o pessoal de casa também a começar a pensar, bem, qual é o meu dom? Qual é o meu dom? E eu já quero emendar aqui uma outra informação. Todos nós temos pelo menos um. A parábola lá dos talentos nos fala isso, né? Todo mundo recebeu pelo menos um dom. Você está me olhando aí dizendo, eu não tenho nenhum dom. Não, você tem pelo menos um. A Bíblia garante que todos recebem pelo menos um. E quando nós usamos esse um que nós recebemos, o que acontece? Se multiplica. Ele cresce, ele se aperfeiçoa. E Deus, às vezes, tira o dom. A gente vê isso na parábola lá, né? Porque aquele que não usou, ele perdeu o dom e o dom foi dado para quem tinha 10. Né? Então, quando a gente usa o nosso dom, Deus diz, beleza, você está usando esse aqui, toma mais esse. Toma mais esse. Ele vai acrescentando dons. Então, use o dom que Deus te deu. Jesus concedeu dons espirituais para os seus discípulos. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Abra sua Bíblia lá, em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Efésios está ali pertinho de Gálatas, depois de Gálatas, vem Efésios, capítulo 4, versículo 8. Julimar, você pode ler, por favor? Tá bom. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse é um texto claro sobre Jesus Cristo. Quando ele subiu, Paulo está falando sobre Jesus, ele levou cativo os muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, Jesus atribui dons. É aquilo que a gente já discutiu outras semanas, né?
Não existe uma exclusividade de atribuições de cada pessoa da divindade. Não é assim, olha, o Espírito Santo olha para Jesus e diz, Jesus, deixa que os dons eu cuido aqui, você cuida de outra coisa. Não existe isso. Jesus atribui dons, o Espírito Santo atribui dons, Deus o Pai atribui dons, afinal de contas, eles todos têm as características do nosso Deus. Marcos? Pastor, pode um dom ser dado, ser retirado e voltar a ser dado de novo? Sim, quem decide isso é o Espírito Santo, né? Na parábola que eu estava mencionando para você, a parábola dos talentos, o dom foi retirado, né? Mas a graça de Cristo é suficiente para a pessoa se arrepender, dizer assim, Senhor, me arrependo, eu estava longe de Ti, eu não usei os dons. Nada impede que o Espírito Santo olhe e diga assim, tudo bem, você se arrependeu, reconhece seu erro, então toma de volta aqui, mas usa agora, hein? Usa. Né? Então o Espírito Santo é quem decide. Essa pergunta sua, Marcos, nos ajuda a pensar uma coisa, ou a reafirmar uma coisa. É Ele quem decide. Não adianta a gente querer controlar o Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Não tenteis controlar o Espírito ou dominar o Espírito. A gente precisa deixar o Espírito Santo falar, deixar o Espírito Santo decidir e a gente só se coloca à disposição. Jesus falou sobre os dons espirituais. Aqui Marcos capítulo 16, versículo 17. Aqui tem um versículo, esse texto está já no finalzinho do Evangelho de Marcos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente ver um pouquinho do contexto desse texto aqui. Marcos 16, 17. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito pelo evangelista de maneira muito peculiar. Marcos escreveu o seu Evangelho para os romanos. Ele estava apresentando Cristo como Deus para os romanos. Então, se você observar no início do Evangelho, parece que Marcos está com pressa de chegar no momento em que Jesus morre e ressuscita. Então, aqui no final do Evangelho de Marcos, é como se fosse o ápice dele. E o que Marcos destaca aqui do Evangelho, das palavras de Jesus em seu Evangelho? Marcos 16, 17, diz assim, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então aqui Jesus está listando os dons, alguns dons que os seus discípulos teriam, e algumas coisas fenomenais que eles fariam. Até essa questão aqui de beber veneno e não morrer, ou de entrar em contato, né? Como é que ele fala aqui? Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Jesus não está dizendo aqui para os discípulos procurarem um veneno e tomarem o veneno. Ele está falando aqui de uma situação na qual esses discípulos entraram em contato acidentalmente com o veneno, mas não morreram. Você lembra de um episódio que aconteceu isso aqui? Você lembra de Paulo na ilha de Malta? Lembra? Paulo estava lá na ilha de Malta depois de um naufrágio e ele foi colocar uma lenha na fogueira e diz que lá uma víbora, né, um animal peçonhento, picou Paulo e todos disseram assim, nossa, vai morrer em 3 segundos. E eles esperaram Paulo. É interessante a cena, né? Eles esperam Paulo morrer. Eles ficam olhando assim um para o outro e dizendo, nossa, não morreu. Não morreu, não morreu. E depois eles ficam tão impressionados que eles dizem, esse só pode ser Deus. Porque não morreu com a picada dessa serpente, dessa víbora. É um cumprimento do que Jesus falou aqui. Entrarão em contato com veneno e não morrerão. Por quê? Porque Paulo ainda tinha alguma coisa para fazer por Cristo. Depois de algum tempo, Paulo vai morrer decapitado. Então, Deus não evitou a morte de Paulo simplesmente para manter Paulo vivo. Não foi só isso. Deus manteve a vida de Paulo naquele momento porque Paulo ainda tinha alguma coisa para fazer. Ele tinha que ir para Roma, tinha que pregar em Roma e cumprir o seu propósito. Mas Jesus aqui fala dos dons espirituais e é importante a gente saber. Então, veja, se existem os dons de Deus,
existem também os falsos dons. E agora a gente vai tocar num ponto muito sensível aqui. E talvez esse seja um ponto da nossa conversa que vai, de alguma forma, abrir uma ferida em você. Porque pode ser que a partir de agora você identifique que o movimento religioso ao qual você pertence pregava de maneira errada os dons. E talvez você mesmo, influenciado pelo seu meio, influenciada pelo clima ali da sua organização religiosa, acabou, como é que eu posso dizer, tendo uma falsa impressão a respeito dos dons. Mas a verdade é que o dom pode ser falsificado, sim, sabe? E Jesus fez essa advertência. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus foi muito claro de que é possível, sim, exercer atividades que parecem com dons divinos, mas não são. E antes de ler esse texto aqui, eu quero abrir essa conversa aqui com você. Você vai ver comigo aqui em Mateus capítulo 7, que algumas pessoas podem parecer que estão exercendo dons divinos, podem parecer que estão fazendo coisas divinas e, na verdade, não estão. Pastor, é possível isso? A gente está fazendo coisas que parecem boas, mas não são? Veja, sim, é possível. E, infelizmente, queridos, infelizmente, há muitos movimentos religiosos por aí que estão enganando as pessoas, ensinando de maneira errada. E aqui eu não estou levantando uma condenação sobre quem é enganado, não. A Bíblia, ela tem muita graça para quem é enganado. Mas a Bíblia tem textos muito duros para quem engana. Talvez eu esteja falando aqui com um pastor de uma igreja evangélica, talvez com um líder religioso de outra denominação, que sabe que não está ensinando a Bíblia conforme a Bíblia se apresenta. Você sabe que você está ensinando erro na sua igreja. Você sabe que está conduzindo pessoas por um caminho errado. Você sabe disso. Então escuta o que eu vou te dizer. Você precisa se arrepender. Porque além de conduzir pessoas pelo caminho errado, você vai se perder. É dura essa mensagem de Deus, mas é uma mensagem de salvação. Porque quando Deus abre uma ferida em nós, Ele abre para nos curar. Você é um pastor evangélico que sabe que está andando pelo caminho errado, pelo caminho que não é da Bíblia. Então, ore a Deus agora e peça a Ele misericórdia para que você mude de vida. Aliás, aproveite o nosso intervalo. Se ajoelhe aí na sua sala de casa, pede perdão a Deus. E a gente volta no próximo bloco para continuar estudando sobre isso. E quem sabe você já volte perdoado e caminhando em um novo caminho. E aí, aceita a proposta? Daqui a pouco a gente volta com mais Bíblia Fácil. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do seu programa Bíblia Fácil. Eu terminei o bloco com palavras mais sérias, não é? Mas é tudo com muito amor para que haja salvação na vida de todas as pessoas. E falando em salvação, falando em estudo da Bíblia, eu quero pegar aqui a revista do Espírito Santo, porque eu quero oferecer para você. Você que está me assistindo aqui, vou nessa câmera aqui, você que está me assistindo e quer acompanhar esse conteúdo, você quer se aprofundar nesse conteúdo, nós preparamos um material todo especial. Vou mostrar aqui na câmera 1 para você. Essa câmera, ou esse material que está sendo mostrado na câmera 1, é a revista do Espírito Santo. Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E essa revista pode ser sua, de graça. Como é que você faz para ter essa revista de graça? É só pedir. Aqui a gente não vai te cobrar nada,
não tem surpresa, não vai um boleto junto com a revista, não vai nada. É presente nosso. Você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai pedir a revista do Espírito Santo, a gente vai pegar seus dados, né? Endereço completo, nome completo, CPF, esses dados aí vão ficar guardados no nosso sistema com muito cuidado e a gente manda para a sua casa a revista sem custo algum. Você também pode mandar um recado no nosso WhatsApp. Está aparecendo aqui na tela agora o WhatsApp. Salva aí com o nome Escola Bíblica Novo Tempo ou Bíblia Fácil, como você quiser. Manda um recadinho. Eu quero a revista do Espírito Santo. E aí nós vamos responder com um link para você. Você clica nesse link, abre o formulário, coloca os seus dados, envia para a gente e aguarda que a revista vai chegar no seu endereço o mais rápido que for possível. Ou você pode entrar no site biblia.com.br e lá você vai encontrar a imagem de todos os nossos estudos bíblicos. Procura a imagem da revista do Espírito Santo, clica nela e aí você pode preencher o formulário, envia para a gente e aguarda com paciência que a revista vai chegar na sua casa pelos correios. Muito bem, vou colocar a revista aqui, vou pegar a Bíblia, porque a gente vai continuar estudando. E agora vamos responder essa pergunta, né? Que advertências fez Jesus envolvendo os dons espirituais? Vamos lá para Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Todos encontraram? Elísia, você pode ler, por favor? 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É duro esse texto, né? Olha o que Jesus está dizendo. Ele está falando aqui, não de um grupo de pessoas que não é um grupo que não é religioso. Não são pessoas que não estão envolvidas de alguma forma com a Bíblia, com o cristianismo. São pessoas que aparentemente estão dentro do cristianismo. A ponto dessas pessoas fazerem coisas assim como expelir demônios e falar novas línguas. É possível, né? Nesse texto aqui, de maneira especial, vou voltar aqui, ó. Nesse texto especial, ele fala de expelir demônios e fazer muitos milagres. Só que Jesus começa dizendo assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Aqui tem um recado muito especial, muito importante. Não é todo movimento que fala o nome de Deus que é de Deus. Lá no final desse trecho, Jesus diz para essas pessoas que não os conhecia. Ou seja, essas pessoas não se relacionavam com Jesus. Elas não tinham intimidade com Jesus, embora elas praticassem expulsão de demônios e milagres. Aí eu pergunto para vocês, se não era de Deus, de onde vinham esses milagres? Como era que funcionava essa expulsão, esse expulsar demônios, né? Esse expelir demônios? Amigos, a Bíblia fala em vários pontos, né? Fala aqui, Paulo fala lá em Coríntios, e no Apocalipse também menciona que o diabo, ele faria grandes sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sim, o diabo pode fazer milagres ou aparentes milagres para enganar as pessoas. O diabo pode, inclusive, fazer uma cena de exorcismo para enganar as pessoas. Para quê? Para levá-las pelo caminho errado. Porque na Bíblia, o grande sinal de ter Jesus, de ser de Jesus, não são os milagres. Não são. Porque no final desse trecho, Jesus fala assim, afastem-se de mim, vós que praticam o mal.
Alguém na Bíblia, na sua versão, tem iniquidades no final aí? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A iniquidade. A palavra original aí no grego é anomia. E o que é anomia? É a ausência da lei. Ou seja, qual era o que estava acontecendo com essas pessoas aqui? Eles praticavam esses sinais, praticavam esses milagres, enquanto eles estavam desobedecendo a Deus. Afastem-se de mim, vocês que praticam a anomia, iniquidades, a ausência da lei. Essas pessoas eram desobedientes à lei de Deus enquanto praticavam essas coisas. E por isso Deus diz, afastem-se de mim. Jesus fala, afastem-se de mim. Porque não adianta ser uma igreja, um movimento religioso que está fazendo vários milagres, coisas extraordinárias, coisas estranhas, né, falando em línguas e outra coisa, se há desobediência à lei de Deus. Porque Jesus diz, afastem-se de mim. E nós encontramos, infelizmente hoje, gente expelindo demônios, mas sendo desobediente a Deus, e aí não é o movimento de Deus, e gente falando em novas línguas, mas movimentos que desobedecem à lei de Deus. São falsos exorcismos. É o diabo fazendo uma cena com os seus próprios demônios para enganar as pessoas. São falsos dons de línguas. E se tem o falso dom de língua, tem o verdadeiro. Então vamos gastar um tempinho agora estudando o verdadeiro dom de línguas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Tem vários textos que falam sobre o dom de línguas, né? Mas o texto que é mais fundamental e que nos ajuda a discernir qual é o verdadeiro e qual é o falso dom de línguas, está aqui em Atos capítulo 2. Seria bom a gente estudar todo esse capítulo, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Então, vamos ler juntos aqui os versículos 1, 2 e 3, por enquanto. 1, 2 e 3. Eu vou ler para você aqui. Atos 2, 1, 2 e 3. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Agora o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Se a gente parar aqui, a gente pode ser tentado a cair no erro que algumas pessoas caem. Veja, eles falaram em outras línguas, línguas estranhas. Mas como é que a gente sabe que essas outras línguas aqui não eram línguas ininteligíveis? Eram línguas, idiomas, eram outros idiomas. É só a gente continuar a leitura. Versículo 5, você está me acompanhando aí? Abre a tua Bíblia. Não acredita no que eu estou falando somente. Veja se o que eu estou falando está no texto bíblico. Vamos descobrir aqui qual é o verdadeiro dom de línguas. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Olha essa informação, olha aqui para mim. De onde vinham esses devotos judeus? De todas as nações do mundo, né? Das nações circunvizinhas. Eles vinham para Jerusalém. Em Jerusalém era falado ali o aramaico, mas essas pessoas que vinham de outros lugares falavam outros idiomas. Vamos continuar, versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria... Alguém tem a expressão língua materna aí na sua Bíblia? Tá mais na frente a gente tem essa expressão. Vamos continuar lendo aqui. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam. Então vamos lá, vamos deixar esse texto bem explicado. Vamos imaginar a cena. O Espírito Santo caiu sobre os discípulos, desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em outras línguas. A informação que a gente tem até agora. As pessoas que foram para Jerusalém, para a festa do Pentecostes, foram de vários países, de vários lugares ao redor. E elas ficaram impressionadas, atônitas, a minha Bíblia diz perplexas. Por quê? Já tem aqui uma
uma dica, ouviram falar na sua própria língua. Mas aí, Lucas, ele queria explicar tudo bem explicadinho. Então vai comigo para o versículo 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? O que quer dizer essa pergunta? Essa pergunta poderia ser assim, esses homens não falam aramaico, né, a língua materna deles? Vamos lá, versículo 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? E agora, para ficar mais claro ainda, Lucas vai dizer de onde eram essas pessoas que estavam falando isso. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus, de novo, o que é que diz? Em nossa própria língua. Dá para ter dúvidas disso aqui? Para mim, parece muito claro como é que foi o dom de línguas original. O dom de línguas original essas são aí cerca de 14, acho que são 14 nações. 14 nações diferentes, línguas diferentes, que ouviam na sua língua materna. Eu vou tentar atualizar esse texto aqui dando um exemplo, tá bom? Só para ficar mais claro. Assim, olha, imagine que houve um congresso internacional aqui na Novo Tempo. E vieram pessoas da Europa. Então veio um alemão, veio alguém da Noruega, alguém da Holanda, e eles falam línguas diferentes. E eu não falo nem norueguês, nem alemão, nem holandês, mas me deram a responsabilidade de apresentar a Novo Tempo para eles. Aí, de repente, eu começo a falar alemão. De repente, eu começo a falar norueguês, holandês. Aí, aqueles homens começam a perguntar assim, mas esse não é o Felipe brasileiro? Como é que a gente o escuta falando na nossa língua materna? O dom de línguas é isso. Foram os discípulos falando na sua língua, na língua materna daqueles que o escutavam. Depois você vai ler, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo trabalhando para resolver a má interpretação do dom de línguas. Você vai observar isso lá, depois você lê com calma. Mas o dom de línguas era um dom de falar outros idiomas. Então vamos tentar fazer uma revisão aqui do que a gente viu até agora. O Espírito Santo é quem distribui os dons. Atos 2:5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ok? O Espírito Santo distribuiu esses dons. O dom atende a uma necessidade. Atos 2, 7 e 8. Eles estavam atônitos, e a gente acabou de ler esse texto, porque cada um ouvia na sua língua materna. Existia uma necessidade. E olha aqui, qual é a necessidade de uma igreja na qual todos falam português, de que o dom de línguas aconteça? Tem necessidade? Não tem. Se todos falam português na sua igreja, não tem necessidade do dom de línguas. Porque o dom de línguas foi dado para uma necessidade evangelística. Não para você parecer alguma coisa espiritualmente, essas coisas assim. A língua falada era uma língua materna. Nós lemos isso também, não é? Como ouvimos falar das grandezas na nossa própria língua. Atos 2:11. E o dom tem a finalidade de evangelizar, tá? Então, o que acontece por aí? Um fenômeno que os teólogos chamam de glossolalia, que é uma expressão para línguas confusas, que geralmente estão ligadas à emoção. Se você observar o momento do dom de línguas nessas igrejas que manifestam o falso dom de línguas, sempre é um momento barulhento, sempre é um momento do êxtase,
sempre é o momento da música alta, sempre é o momento que emociona e da emoção saem aquelas línguas. Você não vai observar o dom de línguas no momento de calma e tranquilidade, porque ele tem a ver com a emoção que causa nas pessoas. Marcos? É interessante porque, com relação ao dom de línguas, o que fala é que eles ouviam na sua língua materna, né? Aham. Aqueles para qual estavam sendo evangelizados. Já os judeus, eles estavam ouvindo e pensando que eles estavam bêbados. Bêbados. E tem uma pergunta aqui também, pastor, que fala assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Exatamente, é 1 Coríntios 12 isso aí, não é? 14, 14. 1 Coríntios 14, eu acho que eu falei 12 da outra vez, mas é 14, tá? O capítulo que explica o dom de línguas. E é isso, o dom de línguas, ele precisa ser benefício para a igreja. Se você fala uma coisa que ninguém entende, não tem benefício para a igreja, então não tem sentido o dom de línguas, tá bom? Vamos lá, é lógico que existem pessoas sinceras nesse erro. E essas pessoas precisam ser ensinadas, e é o que a gente está fazendo aqui agora. Está ensinando o que a Bíblia diz. Por isso, não fique com raiva de mim, tá bom? Não fique com raiva de mim, porque eu estou só explicando o que a Bíblia diz. Agradeça, porque Deus está abrindo os seus olhos. Mas também tem pessoas mal intencionadas, que buscam manter posição e interesses, e é possível que pessoas mal intencionadas digam a você para não dar atenção ao que eu estou falando. Mas eu vou concordar com elas. Não dê atenção para o que eu estou falando. Dê atenção para o que a Bíblia está falando. Tá bom? Vamos combinar isso? Dê atenção para o que a Bíblia está falando. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É importante conhecer a verdade. É a verdade que nos liberta. E qual é o conselho que Paulo nos dá? 1 Coríntios 12:31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E Paulo faz uma certa classificação dos melhores dons, não é? Mas eu repito que esse conselho de Paulo, ele precisa ser colocado dentro do contexto de que é o Espírito que nos dá os dons. Então, se o Espírito não deu para você o que você considera melhores dons, aceite, porque é o melhor para você. Então, nós precisamos usar os nossos dons e talentos para a glória de Deus. E eu queria conversar agora de maneira muito assim próxima com vocês e especialmente com você. O programa de hoje foi meio duro, né? O programa dessa semana talvez abriu uma feridinha aí na sua vida espiritual. Talvez você pensou assim: eu vou desligar essa TV agora, não gostei desse pastor. Não gostei do que ele está falando. E você não tem que gostar de mim, mas você tem que estar submisso à palavra. Sabe? O que eu falei para você com todo amor foi para ajudar você a chegar à verdade. João 14, lembra? O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Aliás, eu queria que vocês também, vamos lá para João capítulo 14. Porque em João capítulo 14, Jesus, com todo o amor do mundo que Ele é, porque Jesus é amor, Ele vai nos ensinando a respeito do Espírito Santo. E lá no versículo 26, ele diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. É o Espírito Santo quem está ensinando a você. Eu estou aqui apenas sendo um porta-voz do Espírito Santo. Tem um grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon. Ele dizia assim: eu me contento em ser um mero repetidor da Bíblia. E eu tenho essa filosofia. Eu sou aqui um mero repetidor da Bíblia. Então, tudo que eu disse para você aqui é para você ser levado à verdade bíblica. Porque não são as minhas palavras que transformam,
é a palavra de Deus. E se Deus tiver que abrir uma ferida no seu coração, para depois cicatrizá-la, mas no caminho da salvação Ele vai fazer isso. E talvez Ele fez isso hoje. Então agora é hora de você falar com Ele. Talvez reclamar com Ele, dizer: Senhor, como assim? Me revela. Eu quero entender isso. E enquanto você ouve a música, é hora de você abrir o coração a Deus. E mais do que isso, é hora de você ser humilde diante de Deus, a ponto de aceitar verdades que são contrárias àquilo que você acreditava. Faz isso enquanto você ouve a música. Estou à porta e bato, pois eu quero te encontrar. Na corrida dessa vida não há tempo pra sonhar. Você se esconde, se afasta e não quer se entregar, pois à porta estou batendo a te esperar. A porta do teu coração eu quero poder abrir, falar do meu grande amor e ver teu rosto a sorrir. Eu quero te confortar, te dar todo o meu perdão. A porta estou batendo e quero abrir o teu coração. Você tem muitas lutas, mas insiste em se esquivar. Não resolve seus problemas e não sabe mais amar. Te convidando estou agora, vem, atende ao meu chamar, pois a porta estou batendo a te esperar. A porta do teu coração eu quero poder abrir, falar do meu grande amor e ver teu rosto a sorrir. Eu quero te confortar, te dar todo o meu perdão. A porta estou batendo e quero abrir o teu coração. Eu quero te confortar, te dar todo o meu perdão. A porta estou batendo e quero abrir o teu coração. Em Apocalipse, capítulo 3, Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Você ouviu isso agora na música, né? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, de Jesus, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração agora. E enquanto Ele bate a porta do seu coração, Ele espera que você abra. Como eu já disse várias vezes aqui, nosso Deus é super educado. E porque Ele é educado, Ele espera você abrir a porta. Então agora, durante a oração, eu espero que durante a música você já tenha aberto a porta. Mas agora eu quero orar
pedindo que o Espírito Santo entre na nossa vida e nos transforme. Vamos orar? Senhor Deus, que bom que nós podemos contar com a Tua verdade, mesmo que ela nos fira, ela nos fere para a salvação. E nós pedimos agora que o Senhor conserte a nossa vida, nos coloque no caminho correto. Em nome de Jesus eu te peço isso. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você aqui nesse nosso estudo. Foi muito bom ter vocês mais uma semana aqui junto comigo. E a gente se encontra na próxima semana, aqui na próxima sexta-feira, no Bíblia Fácil, aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança.